com a irmã Aline, né? Ou com a irmã Denise, com que mais? Com a Lia. Se você ainda quiser fazer sua doação, é bem-vinda. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Leia comigo a partir do verso 12, Tiago capítulo 1, verso 12. A gente vai ler até o 18. Você encontrou? Pode dizer amém. Pronto, vamos lá, acompanha aí, por favor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Tá. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa, por esse momento aqui, Senhor Deus, em que a congregação se reúne para Te dar adoração, para entregar a Ti, Senhor Deus, nosso louvor, nossa gratidão, toda a nossa ação de graças a Ti, Senhor. Pai querido e amado, neste momento nós queremos aprender mais a Tua palavra. Precisamos muito da influência, do agir do Teu Espírito Santo sobre nós, removendo as barreiras dos nossos corações, todo tipo de preconceito, de incredulidade, todo espírito ruim, Senhor, seja repreendido em Teu nome, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, uma vez sobre a graça do Senhor, sobre a influência do Teu Espírito, livres, libertos dos impedimentos, possamos receber a boa semente do Evangelho aos nossos corações, Pai. Receber a boa doutrina e assim, Senhor Deus, sairmos por aquelas portas mais edificados para a Tua glória, Senhor. Preparados para frutificar, em nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém, meus irmãos. Queridos, deixe-me, antes de entrar aqui no texto mesmo, deixa eu ver aqui, os visitantes, que na verdade, deixa eu ver, visitante mesmo não é visitante, mas gostaria de fazer menção ali do meu irmão Sonaldo, chegou ontem diretamente de Porto Alegre, né? Juntamente com a sua digníssima Ana Maria Cordeiro ali ao lado, e a filhinha Rebequinha, né, minha sobrinha, linda e maravilhosa. A igreja está feliz, pode dizer amém, queridos? Vai passar aqui uma semaninha conosco, aqui no Ceará. Naldinho, bom demais ter você aqui, viu? Você e sua família. Muito bem, amados. Essa já é a terceira série terceira mensagem desta série, né? Se você que não acompanhou as outras, deixa eu fazer aqui uma pequena retrospectiva rapidinho, né? Tiago, ele escreve dentro de um contexto de muita perseguição da igreja. Essa é uma carta muito importante para uma igreja que está sofrendo uma série de perseguição e não consegue compreender. Eu sempre gosto de lembrar, inclusive, quando
o crente que está fazendo tudo bem certinho, está vivendo uma vida bem certinha, e de repente acontecem coisas desagradáveis na vida dele, e ele de fato questiona: por que, meu Deus, que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando esse tipo de coisa? E é complicado, muitas vezes a gente não tem muita resposta. Então, a carta de Tiago aqui à igreja é exatamente nesse ambiente em que a igreja está com esse tipo de questionamento. As pessoas estavam morrendo. Você percebe que no livro de Atos dos Apóstolos já tem lá, por volta ali dos anos 44, o rei Herodes, ele manda passar o fio da espada ali, um dos apóstolos, Tiago. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago que foi passado pela espada lá, por ordem de Herodes. Então a igreja está sofrendo esse tipo de perseguição muito forte. E Tiago resolve escrever, porque Tiago é um dos grandes líderes da igreja, ao lado de Pedro também. E ele escreve, e veja como eu falei na primeira mensagem, na primeira quarta-feira lá dessa série, no versículo 2, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E às vezes você pergunta: mas por que eu preciso passar por provações, Mas é em meio às provações que nós realmente triunfamos. A palavra aqui de destaque, a palavra é perseverança. No grego é hipomone, que quer dizer paciência, perseverança, mas em meio à tribulação, e transformar essa realidade de tribulação em uma situação de glória, de triunfo. A igreja morria, mas chegava no céu com a vitória nas mãos. Era inevitável a vitória da igreja, era inevitável a vitória da igreja, o triunfo, a glória da igreja era inevitável. Isso na perseverança. Tiago faz questão de dizer que essa perseverança precisa ter ação completa, E um segundo momento, nós falamos no versículo 5, que Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque mesmo, como havia dito, mesmo ali na perseverança, fazendo tudo direitinho, você vai perguntar: mas por quê, eu não consigo entender. E aí você pede a Deus. Tiago diz: olha, se alguém não está entendendo o propósito, aquilo que Deus nos chamou para viver, se você ainda não está entendendo o chamado de Deus na sua vida, peça a sabedoria de Deus, para você entender o chamado de Deus na sua vida, para você entender as circunstâncias, para você entender o propósito, e continuar a caminhada, mas continuar com perseverança, continuar realmente de forma triunfante, porque dessa forma nós chegaremos nos céus, amém? E Tiago faz, em meio a tudo isso, uma pequena distinção entre aquilo que é eterno e transitório, nos versículos 9 e 11. E aí, vem o texto que nós acabamos de ler, do versículo 12 até o 18, E aqui, Tiago vai abordar uma questão muito importante. Havia eu diria, uma espécie de crendice entre os judeus, e ainda hoje é assim, Os judeus entendem que tudo vem de Deus, o bem e o mal, tudo vem de Deus. Se você observar no Antigo Testamento, Satanás é pouquíssimo mencionado, você vai ver ele ali no livro de Jó. O restante, quando as coisas acontecem, tudo foi Deus que mandou, o bem e o mal foi Deus que mandou. É uma forma dos judeus de acreditarem assim, mas Tiago vai romper com esse tipo de pensamento. Para isso nós vamos entender aqui, rapidinho, versículo 12, vamos novamente aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, tanto provação como tentação. A palavra aqui é a mesma, provação e tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Enfim, em meio a esse processo de provação, em meio a esse processo de tentação, Deus, por meio da boca aqui de Tiago, da caneta de Tiago, Deus promete recompensa àqueles que perseveram. E essa recompensa não é simplesmente para qualquer um, é uma recompensa para aquele que é fiel e permanece fiel, firmemente fiel até o fim, em meio às provações,
em meio a circunstância difícil. Porque muitas vezes a gente, por causa de besteira, a gente quer esmurecer. Na verdade, a gente esmurece. Eu vi uma frasezinha aqui hoje, eu achei interessante, eu acho que eu já tinha visto antes, mas eu vi de novo hoje, uma frasezinha que dizia o seguinte: você se chateou na igreja, se aborreceu na igreja, ficou magoado na igreja e resolveu sair da igreja. O mundo te magoa um monte de vezes, né? E você não resolve largar o mundo, mas se a igreja te magoar uma vez, você quer largar a igreja, né? Era uma frasezinha desse tipo assim, para alfinetar os que se afastam com a queixa de que ficou magoado com a igreja. Então, a recompensa aqui é exatamente para aqueles que perseveraram fielmente, firmemente, em meio às provações, e essa recompensa é uma recompensa para o presente e o futuro, né? Então, ou seja, o homem que se mantém firme é verdadeiramente feliz agora, a gente é contente agora, é feliz, é completo agora, mas também receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. É uma recompensa que Deus promete, futura, receberá a coroa da vida, e é uma promessa de recompensa para aqueles que o amam. A coroa da vida, irmãos, é um dom para aqueles que amam a Deus, não é para qualquer um. É dom de Deus, é graça de Deus, mas é para aqueles que o amam. Não é para qualquer um. A gente precisa entender isso. Deus me ama, não importa se eu o amo. Ok, mas a coroa da vida é para aqueles que o amam. A coroa da vida é para aqueles que o amam. Deus pode muito bem amar alguém e não entregar a coroa da vida para ele, porque a coroa da vida é para aqueles que amam a Deus. Ok, embora eu diria, só uma pequena reflexão, embora nem a nossa fé, nem o nosso amor ganhe para nós a vida eterna ou a salvação, né? Porque isso é uma coisa que nós obtemos pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, mas as bênçãos de Deus, as recompensas de Deus são reservadas para aqueles que o amam, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que o serviram fielmente em meio às lutas e adversidades, porque amam a Deus. No Evangelho de Mateus 19, 28, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Enfim, no versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Muito bem, trazendo mais uma vez aquela crendice entre os judeus de que tudo vem de Deus, bem e o mal vem de Deus. Eu estou passando essa dificuldade, é de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor batista, calvinista, e ele disse assim, eu não gostei muito do que ele disse, mas enfim, ele disse isso, não vou dizer o nome dele agora não. Ele disse assim: eu acredito de todo o meu coração que aquele ataque terrorista lá no dia 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, foi sim a vontade de Deus, soberana de Deus. Eu disse: esse cara é louco para dizer um negócio desse, porque ele afirma que tudo está sobre o controle de Deus, mas enfim, parece que ele esquece de que existe a responsabilidade do homem, né? Em meio a esse governo de Deus, existe a responsabilidade humana. Não sei como é que ele fez esse tipo de afirmação e aí, até hoje ainda não se retratou. O cara tão bem conceituado no Brasil. Mas aqui no versículo 13, Tiago vai exatamente combater esse tipo de pensamento, de achar que tudo de ruim também vem de Deus. Bom e mal vem de Deus. Inclusive, é uma das coisas que a filosofia confunde a cabeça dos crentes, é porque, então, quem foi que criou o mal, se Deus criou todas as coisas? Vai botar na conta de Deus, Deus criou o mal.
vai botar na conta de Deus. Enfim, e Tiago vai exatamente dizer que não é bem assim. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém diga, ao ser tentado, sou tentado por Deus. Tiago vai começar a fazer aqui eu diria, uma apologia sobre as questões internas do homem, né? Suas provações internas, suas tentações, suas inclinações para o mal. A palavra tentação, ela tem exatamente a ideia de seduzir para o pecado. Como é que Deus vai te seduzir para você pecar? Quem faz isso é o diabo, ou a nossa própria cobiça, a nossa própria natureza caída é que nos seduz para o pecado. Deus, todo o esforço que Deus faz é para nos libertar do pecado. Toda a ação de Deus, todo o esforço de Deus é para nos libertar do pecado. Por isso Tiago afirma categoricamente: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Isso é o maior absurdo, mas em meio à crendice entre judeus, eles diziam isso, e eu diria que nos nossos dias, muita gente, em outras palavras, afirma a mesma coisa ainda. Esse papo de dizer, o homem, como é que é? Errar é humano, né? Errar é humano. É colocar na conta de Deus um negócio desse. É colocar na conta de Deus. Deus me fez assim, me fez com esses desejos, me fez com essa inclinação. Deus me criou assim, eu não pedi para nascer assim. É colocar na conta de Deus o teu pecado. E Tiago diz claramente, eu repito, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Porque a palavra tentação, como eu disse, é uma ideia para seduzir para o pecado. Então Tiago aqui, ele está fazendo aqui uma refutação, né, dessa ideia, de que bem e o mal, tudo vem de Deus. Ele diz, Deus não pode ser tentado pelo mal. O perigo desse tipo de pensamento, desse raciocínio, é exatamente que, em última análise de tudo que acontece, significa que o homem pode culpar a Deus, significa que ele não assume o seu pecado, não assume a sua responsabilidade, ele foge da sua responsabilidade, e a gente sabe que isso vem desde o princípio. Lembra da historinha lá no Jardim do Éden, né? Quando a Eva, seduzida pela serpente, come do fruto, e ela dá a Adão também come. Depois Deus vem, chama Adão e diz, o que foi isso que você fez? E Adão foge da responsabilidade, diz, a mulher que o Senhor me deu, ela fez isso comigo. E aí Deus chama a mulher, e aí a mulher diz, não, a serpente foi que me enganou. Sempre fugindo da responsabilidade. Isso lá no Éden. Tu imagina hoje, como é que as pessoas não querem fugir da responsabilidade, e botar isso muitas vezes na conta de Deus. Não, Deus, o Senhor botou esse negócio aqui na minha frente, não resisti, né? Não aguentei, o Senhor me meteu nessa situação, estava aqui, e eu, peguei, foi mal. Sou humano, né? E a pessoa coloca aí na conta de Deus. Então os homens já culpam uns aos outros. Eu vejo muita gente dizer o seguinte, rapaz, as pessoas fazem a gente pecar, né? Eu escuto muito essa frase. Tem uns chegados bem lá que dizem muito isso para mim, né? As pessoas fazem a gente pecar, botam culpa nos outros, do seu próprio pecado, da sua própria fraqueza, do seu próprio fracasso, vamos assim dizer, contra o pecado. E aí responsabiliza o seu próximo, responsabiliza a circunstância. Pastor, o senhor não sabe o que é estar vivendo
na pobreza, o senhor não sabe o que é estar vivendo debaixo de tanta tentação. Eu fui muito assediado, pastor, não aguentei. A pessoa esfregou muito na minha cara. Por que tu não correu igual José? Pastor, aquele dinheiro estava ali, eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava precisando, peguei. A pessoa coloca a responsabilidade nos outros, coloca a responsabilidade nas circunstâncias, culpa até a maneira como as coisas aconteceram, né? Bota ali, rapaz, parece que foi tudo orquestrado, armaram para mim. Armaram para mim, pastor, para eu cair, para eu pecar. Ao invés de reconhecer os seus próprios erros, assumir autorresponsabilidade pelos seus pecados. Não faz isso. Tiago vai romper com esse pensamento, com essa ideia, com essa postura. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, ou até mesmo por culpa do irmão, por culpa da circunstância. Ninguém tem que botar a culpa em terceiros. Você tem que assumir a responsabilidade diante de Deus. Versículo 14, Tiago diz assim, ele vai mostrar exatamente como é que é o processo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não responsabilize ninguém, meu irmão. Não responsabilize circunstância alguma. E jamais responsabilize Deus. A Jezabel pode até te dar em cima de você. A mulher de Potifar também pode até dar em cima de você. A circunstância pode ficar feia, mas você não tem essa desculpa. Entenda, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É a tua própria cobiça que puxa o teu tapete. Ou seja, em vez de nós acusarmos Deus, o homem, acusarmos terceiros, nós devemos assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa queda, dos nossos pecados. É a nossa própria cobiça que nos atrai, que nos seduz. Aqui o desejo é algo que pode ser alimentado ou sufocado. O seu desejo é algo que você pode alimentá-lo ou sufocá-lo. Se você o alimenta, obviamente ele vai te seduzir, vai te atrair e vai te derrubar. Mas se você o sufocar, você vai perseverar. Vai continuar de pé, não vai ceder, vai fugir até. Foge que nem José fugiu. Então, o homem pode sim, com disciplina, com controle, com oração, jejum, ele pode sim controlar o mau desejo. Com a graça de Deus, ele pode até eliminar esse mau desejo. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, irmãos. Eu creio. A pessoa pode ser viciada em qualquer coisa, né? Pornografia, viciado em drogas, viciado num forró, festas, viciado em noitadas, em jogos, numa vida de prostituição. A pessoa pode estar viciada nesse negócio. E aí, como diz as Escrituras, uma vez que eu, em oração, debaixo da graça de Deus, com o poder de Deus, eu vou controlar essas más inclinações e, em nome de Jesus, eu posso até eliminá-las da minha vida. Aborrecê-la, esse é o objetivo, esse é o alvo. Aborrecer da minha vida. Mas também, em contrapartida, a pessoa pode deixar que os seus pensamentos sigam o seu rumo. Não, vou deixar rolar. Pode permitir seus passos que o levem a determinados lugares.
podem estar com certas companhias, e aí ele está alimentando algumas coisas da sua própria cobiça, lugares, pessoas, coisas que se assiste, lugares visitados, aquilo que fica à sua vista, aquilo que se demora sobre. Tem coisas que você consegue evitar. Ixi, eu vi sem querer. E aí você tira os olhos, mas tem coisas que você acompanha com os olhos. O camarada vai passando na bicicleta aqui, aí olha que o pescoço quebra. O que ele está fazendo com ele mesmo? Olhando para a menina passando, né? O que ele está fazendo com ele mesmo? Pastor, o pessoal anda nu no meio da rua, consigo evitar. Você pode até não conseguir evitar de ver, mas se demorar o seu olhar, alvejar com seus olhos, aí o problema já é seu, meu irmão. Assuma a responsabilidade. Desvie o olhar. Desvie o olhar. Você pode simplesmente estar alimentando ali a sua cobiça, a qual vai lhe atrair e lhe seduzir. Pode usar a sua mente, pode usar os seus olhos, usar o seu coração, os seus pés, os seus lábios, e assim alimentando os teus desejos, alimentando ali a tua cobiça, e te levando para o pecado, para consumar o pecado. É simples assim o processo. Não bote na culpa de terceiros, e não bote muito menos na culpa em Deus. Vá orar. Vá orar. Jesus diz o seguinte: olha, é melhor, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor perder os olhinhos, né? E entrar cego no céu do que ir com eles para o inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, é melhor ficar maneta, né? E ir para o céu, do que com as mãos bem feitinhas, irem para o inferno. O homem também pode entregar-se completamente a Deus, a Cristo. Como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. Já estou crucificado com Cristo, de maneira que a gente busque cada vez mais a santidade, a santificação, estarmos limpos dos nossos maus desejos. Meu irmão, se você ficar ali se colocando em situações que vão alimentar a tua concupiscência, não tem jeito. Aquilo que você está alimentando, aquilo que você está fortalecendo, é o que mais vai prevalecer, obviamente, na sua vida. Se você se entrega a Cristo de completo, por inteiro, e aí realmente se afasta daquelas coisas que te levam às inclinações da carne, se você se entrega por completo, você pode sim eliminá-las da sua vida, né? Pode estar de tal modo entregue às coisas de Deus, que não vai sobrar tempo para o que é errado. Você vai estar entregue às coisas de Deus, não vai sobrar tempo para pecar. Alguém já disse, né, que mente ociosa é a oficina do diabo, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, Paulo diz, ocupa a tua mente com tudo aquilo que é bom, virtuoso. Versículo 15, Tiago diz assim: então a cobiça, depois de concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando esse mau desejo, ele entra na nossa mente, né? Que ele toma lugar na nossa mente, ele simplesmente não fica quieto. Meu irmão, quando é processado o negócio ali, ele não fica parado, ele vai de alguma forma transformar isso em ação. Ele quer consumar, né? O texto chama a atenção, Tiago diz que essa cobiça, ela dá à luz o pecado, né?
Uma vez consumada, ela dá à luz o pecado. E o pecado produz a morte, né? Mas eu queria chamar a atenção sobre essa expressão, dar à luz ao pecado. É uma expressão que só é usada para animais, não para pessoas. Dar à luz. No original grego, é como se ele estivesse falando o termo. Hoje em dia você diz, uma mulher deu à luz ali uma criança. Não é a mesma expressão aqui. Aqui é como se está dando cria, pronto. Seria isso. O pecado está dando cria. Né? Vê um cachorro ali, o cachorro está dando cria. A gatinha ali está dando cria, um bicho, para um animal. A ideia que Tiago coloca aqui de propósito, essa expressão, é porque como se a gente perdesse a nossa condição de seres humanos e nos tornasse animais, entregues ao pecado. Perdesse completamente a capacidade de reflexão, de raciocínio, deixássemos de ser animais racionais e nos tornássemos irracionais. É o que o pecado faz com a gente. Ou melhor, é o que a cobiça faz com a gente, né? Para consumar o pecado. Dá à luz o pecado. E esse pecado, como os irmãos devem saber, é morte espiritual. É uma separação com Deus. É exatamente o contraste. É o contraste com aquilo que está lá no versículo 12. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. É um contraste absurdo, o que você vê no 15 para o 12. Aquele que suporta todas as tentações, persevera, vence as tentações, vence toda a cobiça, toda a investida contra o pecado, ele receberá a coroa da vida, porque Deus prometeu isso àqueles que o amam. Lembra que eu falei domingo à noite sobre o verdadeiro amor? O que ele faz? Ele apaga todos os outros amores, né? Ele toca fogo em todos os outros amores. Não dá para você dizer, eu amo o Senhor, mas eu não consigo parar de pecar. Não existe isso, irmão. Dizer que ama a Deus e vive uma vida de pecado, você não ama a Deus não, sinto muito. João, né, o apóstolo João nas epístolas, ele diz, é mentiroso. Acaba que diz que ama a Deus e pratica o pecado, é mentiroso. Quem ama a Deus queimou todos os outros amores, meus irmãos. Queimou, acabou. Você só tem olhos para o Senhor. Fidelidade. Fidelidade a Deus. É exatamente o contraste dessa morte espiritual com exatamente a coroa da vida que é prometida àqueles que o amam, no versículo 12. Então, se a pessoa ela fica ali alimentando isso, como diz o versículo 15, ela vai transformar isso em ação. Esse desejo vai ser transformado em ação. Versículos 16 e 17, para a gente ir caminhando aqui já. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva. Então, irmão, não bote na conta de Deus o que é ruim, mas o que é bom, você pode ter certeza que veio de lá. Porque nós mesmos, pela nossa iniciativa, dificilmente a gente vai conseguir produzir boas coisas. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É de Deus, coisas boas, dons perfeitos, vem da parte de Deus. Aqui Tiago vai exatamente, vamos dizer, explicar, né? Explicar, ao invés de toda a tentação, você colocar na conta de Deus, como alguns estavam ali
fugindo da responsabilidade, ele está colocando aqui que a fonte de todo o bem que nós experimentamos vem de Deus. O próprio Deus diz o seguinte, no Antigo Testamento, por boca dos seus profetas: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você sabe bem esse texto, né? São pensamentos de paz, não de maldade. E meu desejo é realizar o desejo do coração de vocês, é dar o fim que o coração de vocês deseja. É isso que Deus fala para o seu povo no Antigo Testamento, quando o seu povo estava exatamente colocando na conta de Deus uma série de desgraças que eles estavam vivendo, que era consequência dos seus próprios pecados. O povo vivendo uma verdadeira miséria, uma verdadeira vergonha, uma verdadeira desgraça, e dizendo: Deus se esqueceu de nós. E Deus diz: espera aí, os meus planos para vocês são coisas boas. O que vocês estão vivendo aí é resultado dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Não sou responsável por isso. É exatamente o que Tiago está afirmando aqui. Toda boa dádiva, o que Deus faz é corrigir. O que Deus faz é nos realinhar, nos trazer de volta para os trilhos. Uma vez que a gente está desgarrado, uma vez que a gente está destrilhado, descarrilhado, desgovernado, Deus vem exatamente nos corrigir, nos reorganizar, tirar as escamas dos nossos olhos. Me diga uma coisa: se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai matar alguém? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai roubar de alguém? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai trair alguém? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai deixar alguém do nosso lado passar fome? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai deixar de socorrer alguém? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai deixar de amar alguém? Vem alguma coisa ruim da parte de Deus, irmãos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Tiago está aqui exatamente grifando a grande verdade que cada presente que nós temos na vida vem de Deus, e é bom, é bom. Toda dádiva é boa, todo dom perfeito é bom. Não há coisa alguma que venha de Deus que não seja boa. Não há coisa alguma que venha de Deus que não seja boa. Lógico que Deus é juiz, irmãos, e Ele julga os pecados da humanidade. E quando Ele julga os pecados, embora quem sofre o juízo não é bom, mas ele está sofrendo juízo por consequência dos seus pecados, não era o que Deus queria para ele. Então reflita sobre isso. Ah, se Deus é bom, por que Ele tocou fogo em Sodoma e Gomorra? Tinha um justo naquele lugar? Tinha alguém que queria se arrepender naquele lugar? Tinha jeito naquele lugar? Não tinha. Não tinha. Então Tiago está dizendo aqui: não há coisa alguma que venha de Deus que não seja boa. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. É bom. Meu irmão, se tem alguma coisa dando errado, é responsabilidade nossa. Se tem alguma coisa dando errado, é responsabilidade nossa. É desobediência nossa. Não dá para culpar terceiros. Tiago está exatamente dizendo isso, reafirmando isso, e ele diz o seguinte: olha, Deus não muda, não pode mudar.
Tudo de bom vem lá do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. As circunstâncias, sei lá, o momento não muda o coração de Deus, irmãos. Não muda. Deus não fica, oscilando nas suas emoções por causa dos momentos. Aí você diz, mas Deus se irou. Ok, Deus se irou, mas não foi a circunstância. A ira de Deus é sobre o pecado em si. Sobre o pecado em si. Pai das luzes é referência exatamente a toda a atividade criadora de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é muito bom. E quando Deus criou o homem, Ele disse, é muito bom. O verso 18, então, Tiago diz o seguinte, pois segundo o seu querer, o querer de Deus, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa é a vontade de Deus. Nos transformar, nos recriar, nos regenerar, nos fazer de novo. Uma vez que a gente estava completamente desfigurado, o pecado fez isso com a gente. O pecado nos desfigurou a imagem e semelhança de Deus, o estado original. E Deus, pelo seu querer, eu não podia fazer isso, eu não podia mudar essa situação, eu não podia pela minha vontade, pelo meu querer, eu não podia dizer, Deus, agora eu vou me transformar numa pessoa linda e maravilhosa como o Senhor quer. Eu não conseguiria, nem fazendo a harmonização facial, não ia conseguir, mas segundo a vontade de Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Ou seja, aqui é exatamente o pico, da mensagem, dessa reflexão sobre, se na sua Bíblia deve ter aí esse mesmo tema, a origem do pecado e a origem do bem, Você pode botar na conta de Deus as coisas erradas, ao passo que você pode sim colocar na conta de Deus tudo de bom, porque aí sim vem de lá, com toda a certeza. A vontade de Deus é nos refazer, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, nos abrir o entendimento para aquilo que vai nos levar à morte. Deus chega para o seu povo e diz o seguinte, olha, eu estou colocando diante de vocês hoje a vida e a morte, mas escolham a vida, porque corria o risco, do povo escolher a morte. Corria o risco, Deus deu a cola, Deus soprou a resposta. Eu sugiro a vocês a vida. Escolham a vida. Então Tiago está exatamente colocando aqui Deus como sendo o autor daquilo que é bom, daquilo que é perfeito. Tudo aquilo que não é perfeito, que não é bom, é contrário à natureza de Deus. Deus é essencialmente bom, amor. Enfim, nós, como criaturas de Deus, criados em Deus, aqui Tiago coloca no clímax, fomos criados como primícias, aquela primeira parte, a parte mais importante, fomos criados como primícias, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, eu e você, meu irmão, em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente seja, sei lá, animais, como animais.
Quando Deus criou o homem, Ele o criou como uma coroa da sua criação. É o clímax da criação de Deus, foi o ser humano. E depois da queda, só em Jesus nós vamos nos tornar novamente como que primícias da sua criação. Que esta é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente... Irmãos, você anda pelas ruas de Fortaleza, e isso não é diferente no restante aí do planeta, eu diria. Você vê muita gente na miséria, você vai dizer, isso é a vontade de Deus? Pessoa drogada, suja, às vezes com problemas, já com problemas mentais, talvez até possessa, sei lá, possuída por algum espírito imundo, seminuas, muito sujas. Você vai dizer que isso é a vontade de Deus? Sempre gosto de lembrar da frase de um grande evangelista Moody. Ele diz, ele olhou e viu uma pessoa embriagada na rua, ele disse, ali seria Moody, se não fosse a graça de Deus. Se não fosse Jesus, meu irmão, nas nossas vidas, a gente nem prestará para nada, irmão. Prestar para nada. Em Cristo Jesus a gente consegue virtude. A gente consegue fazer alguma coisa boa. Porque o Espírito Santo nos conduz. É nesse sentido que nós podemos entender a vontade, o querer de Deus em nos gerar novamente, nos fazer novas criaturas, para que nós sejamos como primícias das suas criaturas. Resumindo aqui nosso estudo de hoje. Não coloque na conta de Deus nem de terceiros o pecado. Tenha autorresponsabilidade. Se cuide, não se coloque em situação de tentação, de cobiça. Não vá. Se você não consegue se controlar, não vá a uma academia, não vá a uma praia. Alguém pode ir, tudo bem. Mas se para você é um problema, não vá, meu irmão. Não vá. Todo mundo pode ter uma rede social, mas se você tiver uma rede social e isso é um problema para você, então não tenha uma rede social. Depois eu lhe explico. Se você tem problemas, com alcoolismo, por que se sentar numa mesa de bar? Por que ir às festas? Mas é uma festa de família. E você vai ficar cheirando ali a cerveja dos outros, se você tem um problema com isso? Vai se colocar. Se você tem certos problemas sei lá, algumas inclinações suas. E se você andar com certas pessoas, aquilo vai ser cada vez mais alimentado, você vai continuar andando com essas pessoas. Você gosta de roubar, vai ficar andando com quem gosta de roubar? Uma hora, ele vai te chamar para dar certo. E aí vai dar certo. Vai preso, né? Vai dar certo. Não responsabilize os outros. Fuja da aparência do mal, meu irmão. Fuja. Consagre a tua vida a Deus. Deus tem coisa boa, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável para você. Faça como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Paulo faz um apelo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, exatamente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Vai para o altar, meu irmão, vai lá, oferece a tua vida no altar, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abandona esse mundo velho, para de culpar a circunstância, para de culpar os outros, para de culpar até Deus. Deus é quem menos tem culpa, que não tem, na verdade, tem culpa nenhuma disso aí. Pode até ser que alguém seja seduzido por uma pessoa ou outra aí, porque vão surgir os convites, né? Mas você se colocou na situação, você aceitou a companhia, você frequentou o ambiente, você estava lá. Saia, ande com o povo de Deus, ande na presença de Deus e seja perfeito, porque Deus dará a coroa da vida àqueles que o amam, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus, peça a Deus graça. Se você não consegue ainda suprimir algumas das suas inclinações, meu irmão, lhe garanto, há poder no sangue de Jesus. Lhe garanto, há poder no sangue de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em Teu nome, Senhor, nós nos reunimos aqui para Te adorar, nós nos reunimos aqui, Senhor, para entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, e também, Senhor Deus, para consagrar as nossas vidas a Ti, para buscarmos cada vez mais, Senhor Deus, conhecer a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Portanto, Senhor, a minha oração neste momento é que o Teu Espírito Santo esteja sacudindo as nossas vidas, de tal maneira que nós possamos compreender, aceitar, Senhor Deus, a autorresponsabilidade diante da nossa caminhada aqui, ó Deus, e nos voltarmos para Ti arrependidos, com o coração contrito, confessando a nossa culpa, a nossa transgressão, a nossa fraqueza, e buscando no Senhor a resposta, a fortaleza, o perdão, a restauração, a regeneração. Queremos, Senhor Deus, queremos sermos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Queremos vestes, novas vestes, santas, limpas. Queremos andar na Tua presença, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos, Senhor, em Teu nome, ó Deus, realizar o Teu propósito em nossas vidas aqui na terra, viver o propósito do Senhor aqui na terra. Portanto, ó Deus, repreende todo mal, todo espírito de engano, repreende, Senhor Deus, toda investida maligna, e capacita o Teu povo, capacita, fortalece, reveste de poder, enche com Teu Espírito Santo até transbordar, dá-nos sabedoria, graça, vinda dos altos céus, Pai, em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, capacita mais e mais o Teu povo, ó Deus, tanto quanto nós podemos ver que o dia se aproxima. Ó Pai, nos despede, portanto, agora, em paz para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, da unção, da consolação do Espírito Santo. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê e recebe, diga amém, meu irmão. Que Deus abençoe você e te fortaleça, em nome de Jesus.